Fala galera, bem-vindos aqui ao último vídeo, eu acho, do Brava Day. E, mais uma vez, bem-vindos ao Bravos Investidores, o canal do investidor da Brava. Vamos que vamos. Então, basicamente o Pizarro aqui falou e reforçou e esclareceu as questões financeiras da casa e coisas muito interessantes, tá? Não podem ser ignoradas as falas do Pizarro, inclusive porque foram esclarecedoras demais. Ele mostrou aquilo que todo mundo sabia, né? Que a gente teve um aumento do EBITDA, falou do RED, como o RED agregou no EBITDA, porque não adianta pensar, né, que o RED que deu dinheiro não faz parte da coisa, porque em algum momento, quando o RED tirar dinheiro, ele também vai ter que fazer parte da coisa. Mostrou o lifting cost caindo, bonitão, e aí vai entrar o para frentemente. O que foi feito, o impacto para frentemente. Tá? Então, aqui ele mostra o CAPEX e aqui nessa parte não tem CAPEX de drilling, de perfuração no segundo semestre, mas começa no segundo semestre a campanha integrada fase 1 Papa-Terra, fase 2 Atlanta. Tá? Então, no terceiro trimestre, muito pouco CAPEX, quarto trimestre volta a ter algum CAPEX mais intenso. E aqui é uma ideia da evolução do EBITDA por barril e do CAPEX por barril da Brava e do nosso querido competidor, né? Onshore, maior deles. Então, a gente entregou um EBITDA por barril melhor e o nosso CAPEX com barril por barril já diminuiu. É justo comentar o seguinte: a PetroRecôncavo está fazendo algumas intervenções e algumas coisas para expandir produção. Não sei se vai ser tanto assim, mas eles estão. Então tem um CAPEX mais alto. Mas ainda assim, a gente faz um EBITDA melhor e faz um CAPEX menor. Isso é muito interessante. E aí mostra como a gente está mais equilibrado do que os nossos irmãos, tá? E é importante lembrar que os nossos irmãos fazem coisas muito interessantes e têm campos talvez mais maduros do que os nossos em boa parte. Tá? Vaca Muerta tem uma boa ideia, uma boa idade já, por exemplo. E então o CAPEX acaba sendo mais intenso. O que estamos fazendo para reduzir o nosso CAPEX, a nossa alavancagem? A gente já fez a venda, o recebimento, o adiantamento, né, do FPSO Atlanta. A gente vendeu um pedacinho de uma unidade de tratamento de gás para Petrocôncavo. A gente tem coisinhas a receber do regime de partilha, mas o principal é a gente está fazendo dinheiro por nós mesmos. A gente está fazendo dinheiro porque a gente sabe fazer isso. Isso é o ponto mais importante dessa briga toda, tá? E qual é o que eles botaram aqui, tá? Isso aqui é a alavancagem dos últimos 12 meses. Então chegamos a 3,1 dívida líquida sobre EBITDA nos últimos 12 meses. Qual é o grande problema disso? Os últimos 12 meses enquadra o quarto trimestre. Não que o terceiro tenha sido essa Coca-Cola toda, mas a gente vê o quarto trimestre, que foi horrível, né? Acho que vocês lembram. Então,
o que eles fizeram? Eles fizeram uma matemática simples, multiplicou por 4. E aí, se eu pegar os resultados deste segundo trimestre e multiplicar por 4, em vez de estar numa alavancagem de 3,1, eu estaria de 2,1. E se eu levar em conta os recebíveis de Atlanta, eu jogo essa conta para 1,9. Na minha conta, existe um espaço para a gente chegar em 1,9, entre 1,9 e 1,5 no final desse ano de qualquer forma, tá? Existe esse espaço. Mas já mostrou que essa alavancagem está cedendo. E aí mostrou a questão do liability, né, das dívidas, do passivo. E mostrou que a 3R é alta, 3R é alta, todo mundo aqui fazendo emissões locais. Aí a 3R conseguiu fazer um bond. E aí depois temos aqui debêntures de infraestrutura. Por que isso é mais legal, debênture de infraestrutura? Porque você consegue emitir uma taxa mais baixa porque o investidor acaba tendo desconto de imposto de renda. Então isso é bem legal, tá? E aí conseguimos, em julho, emitir uma debênture local para pagar a debênture do BTG, que era muito cara e tinha covenants proibitivos. Usamos também o caixa que geramos para pagar a nossa debênture mais cara, que era CDI mais 4 e alguma coisa, que era da época da Enalta. E monetizamos Atlanta. Vale lembrar que isso aqui era um valor futuro a receber de uns 400 milhões de dólares. Recebemos 160. Então o que isso vai acontecer? Isso vai gerar um prejuízo. Eu vendi, eu aceitei receber por 400, 260. Parece muito bizarro isso. Mas é bom, porque eu aumentei meu caixa. Lembrando que esse crédito era de um monte de anos, acho 10, 15, 20 anos. Então, resolvi esse problema à vista e ganhei um prejuízo. Mas você pergunta, pô, Felipe, como é que ganhar um prejuízo é bom? Eu te falo, ganhar um prejuízo é ótimo, porque não é um prejuízo tão gritante assim. E Atlanta, que é a nossa plataforma mais rentável, não tem mais que imposto de renda para pagar esse ano e durante mais um tempinho para frente. Aí junta mais um monte de coisas que a empresa fez em junção de um lado, junção do outro, fusão, incorporação, mistura para cá, joga Atlanta para embaixo da holding, joga não sei o que para o Nordeste, puxa o Nordeste para não sei aonde. Esses caras estão fazendo um trabalho mago. De mago. Estão fazendo mágica nessa parada. E aí o que isso melhora na vida da empresa? A gente paga menos imposto. Se eu pago menos imposto, sobra mais dinheiro para acionista. Isso é maravilhoso. Simples assim. Tem esse negócio de Atlanta, que é um prejuízo novo. Ah, isso é ruim. Mas a gente tem muita empresa com prejuízo velho. Então agora a gente está tendo benefício dessa brincadeira. De tal forma que a Brava, nesse segundo semestre e no futuro previsível, vai ser a empresa de energia brasileira com a menor alíquota de imposto de renda e de outros impostos eventuais que couberem do Brasil. Isso é muito foda, tá? Isso não é sexy, não. Isso é muito foda. O
que eles conseguiram também? Além de melhorar os débitos, as dívidas, para pagar menos imposto, a gente emitiu dívida mais barata porque a gente conseguiu um rating melhor. A gente conseguiu mais agentes de rating olhando para a gente com um rating melhor. Esse novo rating permitiu que, ao invés de ficarmos depositando e pagando taxas, pagando para bancos darem garantia para a gente perante a ANP, isso tem um custo. Você aluga uma carta de fiança. Agora não, agora a própria ANP aceita o balanço da empresa como a garantia junto à ANP, porque o risco está menor, o rating está melhor, então aquele balanço serve. Daí temos as sinergias fiscais que a gente já comentou, maximizando o prejuízo, null net operating loss. Prejuízo. Melhoria de OPEX, porque a gente está, por exemplo, a gente tinha barcos de apoio em Papaterra, barcos de apoio em Atlanta. Agora não, a gente tem uma equipe de barcos, a gente está evoluindo para isso, mas tem uma equipe menor de barcos, uma frota menor de barcos, melhor falando, que atende as duas plataformas. Melhorando o DNA, inclusive a gente deu uma enxugada no corpo da empresa, né? Fortalecemos Pedrão. Então a parte de trading melhorou pra caramba. Fizemos novos contratos de gás e óleo. Estamos fazendo integrações nas campanhas de Papaterra e Atlanta. Isso economiza dinheiro pra caramba. E a gente está economizando a BEX. Por quê? À medida que eu tenho um poço lá, que eu tenho coisas naquele poço que eu tenho que tirar, aquilo entra na minha planilha de abandonamento. De abandono. Perdão. E aí o que eu faço? Uma vez que eu já estou retirando aquilo para botar em outro poço, eu não tenho que mais pagar nem depositar garantia, nem o meu custo de abandono daquele poço que é computado para o final do processo de produção, aquilo deixa de existir, porque eu já fiz a retirada, já fechei permanente o poço, já abandonei o poço e estou usando aquele instrumental, aquelas ferramentas, aquele kit de produção em outros poços. Então, isso torna a coisa mais eficiente. Tá? E a Brava está fazendo isso de uma forma bem acelerada. E aí, basicamente, a nossa evolução de liability. Mas vamos lá. Nosso custo médio de dívida caiu de 8,7 para 8,2. 0,5 é coisa pra caramba quando o dinheiro é muito grande. A gente refinanciou os 500 milhões, trocou dívida por dívida, saiu de uma dívida ruim para uma dívida menos ruim, pré-pagou a dívida mais cara, monetizou Atlanta, o que vai melhorar em 40 milhões de dólares, 20 milhões já esse ano. O cash flow, por quê? Porque a gente vai pagar menos imposto, tem mais dinheiro investido, o kit é fantástico. Mais importante, a gente diminuiu a barreira que a gente tinha em 2027. Já, meu Deus, tinha até um malandro no Twitter falando que a empresa não tinha como pagar. Agora, a gente consegue sobreviver até 2028 sem fazer caixa. Olha que coisa legal. Então, vamos lá, vou fazer 100, 200 milhões de dólares de caixa por trimestre. Aí acabou essa conta. Mas vou vou ficar no 0 a 0. Eu consigo ficar no 0 a 0 até 2028. Isso é muito foda. Tá? Isso é diferente.
é uma evolução no perfil de risco da empresa de outro mundo. De outro mundo. E aí temos então oportunidades de cash flow para a empresa. Redução de lifting no offshore, menor desconto do Brent, menor custo administrativo, digamos assim, por barril, ganho de eficiência tributária, e aí a gente consegue, pela Sudene, pega o onshore Peroá e Manati e joga no campo da Sudene, que paga 15,25% de imposto de renda. Temos prejuízos a compensar nos próximos 4 ou 5 anos. E ainda tem uma mais-valia a ser absorvida na casa de 200 milhões de dólares, reduzindo o imposto a ser cobrado, basicamente de Atlanta. O fluxo de caixa de investimento também está melhorado. Sinergias nos campos, nas campanhas de Papa-Terra 1 e Atlanta 2. É uma flexibilidade no ajuste do capex onshore. Uma estrutura de capital muito mais inteligente, reduzindo o impacto financeiro por barril. Então a Brava acaba terminando a apresentação mostrando que ela é uma proposta de investimento, um caso de investimento diferenciado e descontado. Por quê? Tem um portfólio bem diversificado, tem uma produção no onshore extremamente resiliente e que gera caixa, tem uma desalavancagem já endereçada, já acompanhada. A parte de capex intensiva pra caramba, que é arrumar FPSO e começar campo, já acabou, né? Ah não, mas eventualmente vai ter um campo novo. Sim, mas antes a gente estava começando o campo novo com nenhum campo novo offshore funcionando. No outro, eventualmente a gente vai arrumar um campo novo já com 2 campos novos funcionando, mais BC10 funcionando e Manati de volta no ar e Peroá bonitinho lá no canto. É diferente. É diferente. Nossa estrutura fiscal tá fantástica. Nosso break-even sem capex tá de dar inveja e vai diminuir ainda mais. E os nossos ativos ainda têm uma vida longa e um potencial de aumento de produção invejável. Ou seja, a empresa está pronta para fazer dinheiro, crescer e fazer dinheiro. E aí foi uma pergunta feita pelo cara, acho que do Bank of America, perguntando se era para olhar para a Brava como uma empresa de crescimento ou uma empresa de uma cash cow daqui para frente, uma empresa de dividendos. Aí o Décio falou, bem, pelos próximos 2 anos a gente vai crescer. A gente está fazendo aí coisa em Papa-Terra, está fazendo coisa em Atlanta, né, que vai aumentar a produção, Atlanta mais 20 mil barris, Papa-Terra mais uns 10, 15 mil barris. Aí o Boeri pulou em cima e soltou um... E vamos voltar a fazer perfurações no onshore em 27, provavelmente, ainda não está definido, mas vamos fazer perfurações em 27 e continuar com a recuperação terciária. Então o onshore vai voltar a crescer. Aí o cara ficou meio... Não, mas é pro longo prazo, a partir de 28. O Tess falou, porra, 28 é muito longo prazo.
Aí a gente vai ver o que vai acontecer. A gente não fechou nem 2027, como é que você quer que eu feche 2028? Né? Aí teve analista que perguntou de novo sobre venda de ativo, coisa que no call já tinha sido respondida 3 vezes que não tem mais venda de ativo, nada no radar. Eu perguntei sobre a injeção de polímero em papa-terra, falaram que não vai ter, não por enquanto. Não comprei muito essa ideia, né? Acho que vai ter, mas concordo que não por enquanto. Acho que injeção de água começa mais cedo e do que longo prazo. E pelo que eu ouvi, estudei antes e depois, se essa empresa não triplicar de valor nos próximos 12 meses, é porque o mercado é completamente esquizofrênico mesmo. Não é míope não, é esquizofrênico mesmo, louco. Tá certo? Senti falta aqui na apresentação da ideia do hedge, tem algumas coisas que não entraram aqui, mas foi um lindo primeiro Brava Day. Espero ir ano que vem com coisas ainda mais sexys para falar para vocês. Muito obrigado, gente. Acabamos aqui a nossa série e vamos que vamos.